celular, né? Regiões onde os neurônios estão nascendo. Então, cada... Breaking News, CNN. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. A gente interrompe nossa programação para trazer atualizações ao vivo, direto de Brasília. Os manifestantes invadiram o bloqueio e agora estão a caminho do bloqueio que havia sido formado no Congresso. Na Esplanada dos Ministérios, especificamente, a gente vê essas imagens que são ao vivo de manifestantes com a bandeira do Brasil, manifestantes a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, tinha determinado o fechamento até amanhã desse local, da Esplanada dos Ministérios. Portanto, a gente vê essas imagens que são ao vivo, que mostram, então, a entrada dos manifestantes que conseguiram escapar dessa barreira da Força Nacional, que estava, então, desde ontem na Esplanada dos Ministérios. Inclusive, foi ontem, no sábado, que o ministro Flávio Dino, inclusive, autorizou o emprego da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios. E agora sim, os manifestantes conseguiram barrar conseguiram acabar com essa entrada e, na verdade, conseguiram entrar. A gente consegue ver que a Força Nacional está usando, inclusive, spray de gás lacrimogêneo, certamente, mas mesmo assim, muitos manifestantes conseguem entrar. Mas agora a gente está vendo essas imagens ao vivo ainda que mostram, portanto, os manifestantes tentando passar essa barreira formada pela Força Nacional. Inclusive, uma portaria publicada ontem, no sábado, pelo Diário Oficial da União, fala, inclusive, nessa necessidade da Força Nacional para a proteção da ordem pública e patrimônio público e privado. Isso da rodoviária de Brasília até a Praça dos Três Poderes. Os manifestantes não só avançaram à Esplanada dos Ministérios, como também já estão no Congresso, invadiram o Congresso. Agora sim, as imagens que a gente tem mostram essa quantidade expressiva de manifestantes que conseguiram, inclusive, subir a rampa do Congresso e ocupam todo esse espaço. Essas imagens que a gente vê logo ao lado das imagens dessa invasão que acontece no Congresso por manifestantes apoiadores de Jair Bolsonaro, são imagens ao vivo de Araraquara. Lula, agora nesse momento, caminha entre aliados, entre autoridades, entre alguns apoiadores. A gente acompanha agora essas imagens que são ao vivo. Então, num canto tem Araraquara, Lula em São Paulo, acompanhando a situação que acontece nesse momento, um município que sofreu muito com as chuvas muito intensas, chuvas fortes. E agora, logo mais, daqui 15 minutos, existe a expectativa de que Lula fale. A gente fica, claro, esperando para que Lula se manifeste sobre o que está acontecendo neste momento. Mas eu aproveito já, inclusive, para dividir agora a ancoragem com Daniela Lima, que vem participar dessa cobertura com a gente também. Dani, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Hoje em Breaking News é um dia histórico, infelizmente, para o Brasil. Criminosos depredaram, invadiram a sede do Supremo Tribunal Federal, a sede do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Está sendo monitorado agora para evitar o quebra-quebra. As imagens são aterradoras. Isso aí é o momento em que eles marchavam em direção à Esplanada dos Ministérios. Esse é o eixo monumental. Você conseguiu acompanhar essa descida e agora, desembarcando na Praça dos Três Poderes, a gente tem, então, esse espetáculo dantesco produzido pelos golpistas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inconformados com a derrota. Felipe, diga, Dani. Desculpa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai falar sobre os atos antidemocráticos. Eu acabei de receber aqui já, inclusive, um link. Luiz Inácio Lula da Silva, estou encaminhando aqui para a Natália. Luiz Inácio Lula da Silva vai falar a respeito das manifestações que estão promovendo um quebra-quebra sem precedentes em Brasília. Essas imagens são ao vivo, ele já fala, vamos ouvir. Devem ter acompanhado pelo celular de vocês a barbárie que aconteceu em Brasília hoje. Nós chamamos essas pessoas de tudo que é abominável na política: invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia, ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão,
mas ela também exige que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida, e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não existe precedente o que essa gente fez, e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei. Eu vou ler para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o caput se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por atos de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública permanecerão sob a titularidade do governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor no âmbito do Estado do Distrito Federal exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 4º. Poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços e servidores afetos às áreas da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República. Eu passei aqui junto com o meu ministro da cidade, junto com o ministro ministro do Desenvolvimento Regional, para que a gente possa discutir com o Edinho e saber, sabe, o quanto vai custar a reposição das coisas que foram destruídas aqui na cidade de Araraquara. Quando começamos a assistir pela televisão a caminhada dos vândalos em direção à Praça dos Três Poderes. Chegando lá, vocês acompanharam. Eles invadiram, quebraram muitas coisas
E, lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, sabe, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a Praça dos Três Poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação porque não são de confiança da sociedade brasileira. Eu espero que a gente, a partir desse decreto, a gente possa não só cuidar da segurança do Distrito Federal, mas garantir de uma vez por todas que isso não se repetirá mais no Brasil. É preciso que essa gente seja punida de forma exemplar, que essas pessoas sejam punidas de forma a que ninguém nunca mais ouse, com a bandeira nacional nas costas, ou com a camiseta da seleção brasileira, para se fingirem de nacionalistas, para se fingirem de brasileiros, façam o que eles fizeram hoje. Isso nunca tinha acontecido. Nem no auge da chamada luta armada nesse país, nos anos 70, houve qualquer tentativa de qualquer grupo fazer qualquer quebra-quebra na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Presidente, no Palácio da Justiça e na Câmara dos Deputados. Eu vou voltar para Brasília agora, vou visitar os 3 palácios que foram quebrados e pode ficar certo que isso não se repetirá e nós vamos tentar descobrir quem financiou isso, quem pagou os ônibus, quem pagava estadia, quem pagava churrasco todo dia, e essa gente toda vai pagar. E também da parte do governo federal. Se houve omissão de alguém no governo federal que facilitou isso, também será punido. Nós não vamos admitir. Vocês sabem que eu perdi eleições em 89, eu perdi a eleição em 94, eu perdi a eleição em 98. E em nenhum momento vocês viram qualquer militante do meu partido, qualquer militante de esquerda, fazer qualquer objeção ao presidente da República eleito. E essa gente toda vai ser investigada, vai ser apurada e será punida. Por isso, Edinho, eu peço desculpa, querido, de não ter podido fazer o que eu vim fazer aqui, mas os meus 2 ministros vão falar com vocês agora e nós vamos distribuir cópia do decreto para vocês. Eu não sei se já está na internet, vocês podem pegar a cópia do decreto. Não mais, gente, obrigado. Eu espero votar em Araraquara. O Edinho está me devendo aqui há muito tempo um almoço e eu virei cobrar dele esse almoço, tá? Obrigado, gente. O senhor falou que vai isso? Eu estou pensando em votar. Ele não estava lá. Sabe, o secretário de segurança dele, todo mundo sabe a fama dele de ser conivente com as manifestações. Sabe, então, a intervenção vai cuidar disso. Tá, gente? Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.